o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além dele, o governador do Rio, Cláudio Castro, anunciaram a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. O governador disse que a intenção é que as ações entre os governos estadual e federal sejam 100% integradas. Vamos ver o que disse o governador do Rio. Todos nós temos o mesmo objetivo, que é dar segurança pública às pessoas. Fiquei feliz em compreender do ministro e de sua equipe a mesma lógica que nós temos, que o problema da segurança pública, apesar de ser um problema do país inteiro, o ministro já disse que esse é um problema até mais que nacional. Lewandowski anunciou medidas emergenciais de apoio ao estado do Rio de Janeiro. Nós pudemos apresentar ao senhor presidente da República os dados necessários para que ele tomasse algumas decisões, e uma delas foi a determinação que a cúpula do Ministério da Justiça e Segurança Pública viesse aqui ao Rio de Janeiro, se colocar à disposição do governador do estado e, sobretudo, apoiar a população brasileira neste momento de crise. E aí, Reinaldo? Olha, veja você, o governador primeiro escalou a crise, né? Vamos pegar o comportamento do Cláudio Castro. Primeiro escalou a crise, fez o que fez, vendeu para a imprensa que foi uma coisa rigorosamente planejada, e eu vi muita gente cair nessa história, o que eu acho fabuloso. Não é que caiu porque foi enganada, caiu porque se sente ideologicamente compensada. Inclusive algumas sólidas reputações progressistas, né? Perto de quem eu seria considerado um conservador inveterado, né? Condescendendo diante da morte de 117 pessoas numa operação e 4 policiais em um único dia, achando que deve estar na Ucrânia, em Gaza, porque nem lá, né? Morre isso tudo num dia, ou morre tudo isso num dia, né? E aí saiu atacando o governo, sem nem ter usado os fundos que ele tem direito de usar na segurança. Porque não me emprestou blindado não sei quando, um pedido ilegal. Depois falou com a Gleisi Hoffmann e acusou a imprensa de fazer o negócio. A imprensa mentindo. Aí no dia seguinte, a extrema-direita, os governadores, não, vai lá, ataca mesmo. Certamente ouvindo rede social, pegando essa turma que manda a gente levar bandido para casa. Falou, opa, estamos levando. E nem estão levando tanto. Uma medição deu meio um empate, né? Foi até mais satisfatória do que eu imaginava do ponto de vista da civilização, né? E aí, e disse que ia para Brasília. Aí o governo falou, não, a gente vai aí. Você tem que ficar aí, né? Houve um encontro, e aí o governador diz, vamos fazer operações conjuntas. Puxa vida! Mas era tudo que se queria. E aí se criou o tal do escritório, né, emergencial de enfrentamento do crime organizado, com o Vitor Santos, que é um dos secretários de segurança, secretário de segurança oficial do Rio de Janeiro, e o Mário Luiz Sarrubo, que é o secretário nacional de segurança, com ação especial da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Bom, querido, quem não sabia que esse era o caminho? Desde sempre. Quem não sabia que esse era o caminho desde sempre? Não que não haja erros de operação aí, parece que houve um comunicado informal à Polícia Federal de que eles fariam uma operação, se haveria interesse, mas a Polícia Federal do Rio chegou à conclusão de que não. Bom, tudo isso deveria ter chegado, evidentemente, ao Ministério da Justiça, né? Inclusive ao crivo do presidente, numa coisa dessa gravidade. Agora, se não aconteceu, evidentemente, essa operação não poderia ter sido feita como foi. Agora, veja só, nenhuma ditadura se instaura, nenhuma tirania se instaura. Eu não estou dizendo que o Rio vai virar uma tirania. Eu só trabalho aqui com o conceito do Robert Paxton, quando estudo fascismo.
a expansão do fascismo e a conquista do Estado pelo fascismo sempre se dá com a deterioração de padrões éticos também. E a deterioração dos padrões éticos é a deterioração dos padrões éticos das elites culturais, das elites políticas. Está sendo aplaudido, inclusive por jornalistas, alguns nomões que envergonham os nomões, a tática que está sendo considerada genial e que o secretário falou de empurrar os bandidos para a mata para executá-los. Não foi uma expedição de investigação, de retomada do território, porque eles foram embora, o território está lá de volta para o crime. Foi uma arapuca, foi uma armadilha. Para a gente mostrar quem manda nessa porra aqui, nós vamos matar mais de 100 pessoas. E isso está sendo considerado genial. Operação bem-sucedida, foi o que eu ouvi. De gente que um dia, espero, vai falar assim, nossa, que merda que eu falei. Ô, Reinaldo, quem manda nessa... Porque o fascismo se instaura com a deterioração ética daqueles que servem muitas vezes como radares do que pode e do que não pode. E a imprensa é um desses radares. Diga. Eu ia falar quem manda nessa porra aqui que depois de matar 120 pessoas vai embora, né? Porque, enfim, deixou os corpos lá na mata, não foi resgatar. Aliás, ontem também foi falado, né, pelo secretário que ele vai responsabilizar quem retirou os corpos, porque alterou a cena do crime. E aí tem toda uma discussão por que os corpos foram deixados lá, né, na mata de um dia para o outro. Isso é inacreditável. Esse Felipe Cury, o mesmo que acusa a imprensa, eles largaram os corpos nas matas, eles foram embora deixando um rastro de tragédia, a população foi lá pegar os corpos por conta própria, se ninguém vai pegar, apodrece lá. E aí ele fala, e vou responsabilizar ainda os que fizeram isso, porque tiraram os uniformes, mexeram com as provas, eles retiraram corpos depois sem nem fazer perícia. O Estado não pode ser bandido para combater bandido. É o que ontem o capitão Nascimento não conseguiu articular. Estado criminoso não combate crime. Estado criminoso comete novo crime. Aí, agora fala, Reinaldo gosta de bandido, olha como ele gosta de bandido. Não gosto de bandido. Eu tenho medo de bandido, eu tenho ódio de bandido como você. Nas vezes em que fui assaltado, fiquei fulo da vida. Se pudesse, enfiava a mão na cara. Mas não, obviamente, não. Né? Eu tenho juízo. Então, não é disso que se trata. Nenhum Estado que recorre ao crime para combater o crime é bem-sucedido. Quem paga o pato são as pessoas. Porque você que está mandando eu levar bandido para casa, você não está percebendo, seu babaca, que você está dando a um policial, quem quer que seja, o poder de atuar como juiz e executor de uma pena, inclusive da pena de morte. É que você acha que enquanto está acontecendo com o preto e pobre, está tudo bem. Mas vai chegar o dia, se você vai dando esse poder, que ele vai fazer isso com você, vai fazer isso com seu filho, vai fazer isso para extorquir dinheiro, porque aí eles passam a ser organizações criminosas. Seu cretino. Vai estudar, cria um pouco de juízo nessa cabeça vazia, cheia de ódio, cheia de rancor. Não é? O presidente Lula, Reinaldo, Bom, ele se manifestou hoje. Só para a gente fechar aqui, depois do corte, né?
Bom, governo estadual, governo federal, vão trabalhar juntos. Isso já deveria ter acontecido, o governador já deveria ter pedido auxílio. Né? Não pediu porque tinha uma espécie de tarefa a cumprir. Né? E eu lamento pela deterioração dos padrões éticos, inclusive de alguns da minha profissão, no que diz respeito à vida humana. Eu já tive embates e tenho embates os mais azedos de todos os lados. Agora, flertar com a morte, aí realmente se atravessa uma linha muito perigosa. Estamos juntos Chamar nessa. de bem-sucedida uma operação que matou, em que morreram 121 pessoas, se atravessa uma linha muito perigosa. Sabe por quê? Para encerrar, porque você que está achando que isso é muito bacana, então tem que considerar o seguinte: se fossem 242 pessoas, teria sido ainda mais bem-sucedida. Teria sido bem-sucedida em dobro. Né? Para que seja o auge da coisa bem-sucedida, quantos tem de morrer, hein? Desde que sejam pretos e pobres, a quantia é ilimitada.